volta, quem retorna ao nosso palco, é a Juliana Junques, para falar sobre a jornada do paciente. Juliana, seja bem-vinda de volta. Obrigada, Dani. Voltei. Prometo que vou liberar vocês para o almoço logo. Vamos lá, vamos falar de jornada do paciente um pouquinho. Acho que, como muitos de vocês, eu estou nessa jornada de transformação digital, sistema de gestão hospitalar, prontuário eletrônico há muitos anos, né? Faz quase 20 anos que eu trabalho nessa área e a maior parte desse tempo com o TASI. Então, acho que eu tive a chance, talvez alguns de vocês também, de viver há 15, 20 anos atrás, uma realidade onde, quando a gente ia ensinar um médico a botar uma nota clínica no TASI ou registrar um sinal vital por uma enfermeira, a gente tinha que ensinar eles a usarem o mouse, a usar o teclado, né? Acho que muitos de vocês viveram isso. E apesar do que a Fábia comentou ontem no encerramento, de que o setor de saúde é um dos que menos adota tecnologia, só não perde para o agronegócio, o que é um indicador... bom, a gente pode olhar para ele com excitement, né? Porque a gente sabe que a gente tem muito trabalho para fazer. Mas, apesar de a gente ainda estar muito longe de onde a gente pode chegar, eu não tenho dúvida de que a gente já caminhou muito, comeu muito arroz e feijão e já fez muita mudança aí nos últimos anos. Quando a gente olha para aquilo que a Philips tem feito em relação à inovação, especialmente no que toca os workflows clínicos, aquilo que os médicos vão usar, os enfermeiros, a gente, lá no passado, né, lidou assim, com o convencimento desses profissionais de fazerem os registros no sistema, acho que isso já está vencido. Agora, nos últimos anos, a gente tem lidado muito com ferramentas de suporte à decisão clínica, então deixar o sistema mais interessante para esses usuários, otimizar os workflows, fazer com que a vida deles fique mais fácil no dia a dia, né? Então, quando a gente olha para os quadrantes, o que a gente chama de Quadruple Aim, vocês já devem ter ouvido falar isso em algumas sessões, todas essas verticais, né, cada um desses quadrantes, quando a gente fala de melhorar os desfechos clínicos, melhorar a experiência do paciente, melhorar a experiência dos colaboradores, né, do staff do hospital, a gente falou de ferramentas de engajamento há 2 sessões atrás, mas também de diminuir os custos em saúde, essa é, sem nenhuma discussão, a estrela do norte da Philips. Então, tudo que a gente olha em termos de desenvolvimento, inovação, quando a gente pensa em que tipo de coisas a gente vai fazer no TASI para trazer de novidade para os nossos clientes, a gente sempre tenta voltar para essa estrela do norte para ter certeza de que a gente está no caminho certo e que a gente está alinhado tanto com a necessidade do mercado, dos nossos clientes, aquilo que os pacientes buscam, mas também com a estratégia geral da nossa empresa. E aí, quando a gente olha para o futuro, né, então a gente falou de 20 anos atrás, aprender a lidar com o teclado e com o mouse, passando por toda essa transformação, que ela ainda acontece, né? Acho que o Cláudio Juliano falou muito sobre isso também com o Daniel. Isso é contínuo, e eu tenho certeza de que daqui 5, 10, 15, 20 anos a gente vai estar falando de transformação digital sob outros aspectos, sobre outra perspectiva, outro ângulo. Mas, quando a gente fala de futuro, sem dúvida, a gente olha para uma saúde mais personalizada, mais conectada, mais integrada. A doutora Luana ontem também falou muito, achei muito interessante o jeito como ela exemplificou, né? A gente pega os dados de um indivíduo, compara esse dado desse indivíduo com outros indivíduos, então coloca isso numa população, identifica os padrões, define os protocolos para voltar e tratar o indivíduo, né? E, basicamente, em resumo, isso que ela falou ontem é uma explicação do que a gente vê quando a gente pensa na transformação digital e nas coisas que vão ser feitas aí nos próximos anos. Então, pensando nisso, pensando tanto no que foi, no que é e no que será, sem dúvida, um dos desafios que a gente enfrenta hoje, e essa é uma constante, né, apesar das funcionalidades que eu vou mostrar para vocês, a gente sabe que esse ainda é um pain point, né, um ponto de dor, algo que a gente precisa continuar melhorando, construindo, evoluindo. Me parece, né, nas conversas que a gente tem com usuários e hospitais que adotam sistemas de prontuário eletrônico, que identificar a informação clínica correta
no momento correto, conseguir utilizar aquela informação de forma adequada, porque o que a gente tem hoje é uma enxurrada, né? Uma enxurrada de evoluções, uma enxurrada de sinais vitais, é um volume de informação, um volume de dado tão massivo que muitas vezes o usuário nem sabe o que fazer com aquilo, né? E um dos pontos é como buscar essa informação dentro do prontuário. Como que eu busco essa informação? Como é que eu reviso aquilo que é relevante? E a gente tem trabalhado numa série de funcionalidades nos últimos anos para trazer mais representação, né, dos dados clínicos, conseguir trazer as informações que fazem mais sentido, que são mais relevantes, que vão fazer diferença na prática, porque o que a gente tem visto, especialmente na atenção terciária, né, é uma pressão, né, pelo volume, pela demanda de atendimento que existe. Então, médicos, enfermeiros, eles precisam ser produtivos, mas eles também têm que ser capazes de achar a informação correta. E aí, um dos desafios, quando a gente fala de jornada do paciente, especificamente, esse é um conceito muito abrangente, né? E ele pode ir além das paredes do hospital, a gente pode falar do paciente como consumidor, mas eu queria hoje afunilar um pouco essa visão e falar de jornada do paciente dentro do TASI, a jornada do paciente do TASI, do paciente de vocês, né, que estão dentro da nossa ferramenta. É claro que a gente está olhando para formas de expandir isso, de trazer outros drivers, informações de outros lugares aqui para dentro, mas eu quero me ater e me afunilar um pouco à informação que existe hoje, aquilo que vocês têm na palma da mão. E que muitas vezes é difícil de encontrar, né? Bom, eu quero falar um pouquinho da Laura, então quero convidar vocês a navegarem comigo na jornada da Laura, que é uma paciente que, como a maioria dos pacientes que chegam em situação aguda nos hospitais, no caso dela chegou com um infarto agudo do miocárdio, tem comorbidades, tem um histórico de saúde, tem uma história clínica. E quando esse paciente chega no hospital, o profissional que faz o atendimento dele não sabe se aquela é a primeira visita, a quinta visita, a 10ª visita, a 20ª visita. Ontem, em alguns dos painéis aqui na plenária, os médicos estavam comentando sobre isso, né? Do como, às vezes, eles tomam decisões, talvez que não sejam as mais ideais para aquele caso clínico, porque falta informação, porque eles não sabiam que o paciente tinha feito um procedimento anterior. Então, o nosso desafio, quando a gente pensou em jornada do paciente, foi como que a gente pode traduzir aquele volume de informações que estão espalhados dentro do prontuário, colocar isso de forma gráfica dentro de uma timeline, mas uma timeline que pode ter um dia, uma semana, 1 ano, 5 anos, 10 anos. Né? Como que a gente usa e faz isso caber na tela do computador? Então, queria navegar aqui um pouquinho com vocês e mostrar um exemplo do caso da Laura. Então, como eu falei, a gente tem trabalhado aí numa série de ferramentas, especialmente no HTML5. Esse aqui, para quem não conhece, é o panorama clínico. Hoje, a recomendação da Philips para o workflow dos profissionais de saúde é iniciar o seu trabalho pelo panorama. No panorama, ele consegue ter uma visão de todos os pacientes daquela unidade de internação ou dos pacientes que estão sob minha responsabilidade, se eu sou o médico do setor ou o enfermeiro daquele setor. Ele tem toda uma iconografia, né, para comunicar não só riscos e informações gerais, alertas, mas também informações como tem um exame de laboratório pronto, tem um medicamento que está atrasado. Então, ele realmente é uma ferramenta de comunicação e priorização de atendimento. E, a partir do panorama clínico, a gente consegue mergulhar no sumário eletrônico do paciente, o SUEP. Uma das minhas funções preferidas hoje no TASI, particularmente. O SUEP é essa composição de cards, a gente tem dezenas de cards disponíveis, ele é totalmente configurado, se você vai trazer informação só do atendimento ou de múltiplos atendimentos, se você quer trazer cards pequenos, grandes, expandidos ou não, você pode criar modelos, né? Dependendo da especialidade ou dependendo do tipo de profissional mesmo. Então, o fisioterapeuta respiratório vai ter interesse num grupo de informações, o cardiologista de um outro grupo de informações, o clínico geral, o intensivista. Então, a ideia é que você consiga trabalhar esses cards para realmente trazer um resumo, um sumário de toda aquela granularidade que está lá dentro do prontuário, né? O prontuário ele precisa ser organizado e fatiado como ele é hoje, né? Existe uma razão para a gente ter aquela árvore do PEP, aquela organização.
Porque as informações têm natureza diferente, estrutura diferente, algumas são numéricas, outras são texto, né? Então, ele tem aquela organização fatiada, mas a gente consegue no SWAP representar isso de outra forma. E aí o que a gente tem trabalhado como jornada do paciente, vocês viram no SWAP aquela barra em cima com os pontinhos, né? O que a gente faz é descer essa cortina sobre o SWAP, e a gente consegue ter uma representação na timeline. Depois eu vou passar as telas com mais calma, tá? Aqui é mais para mostrar a navegação para vocês. A gente consegue navegar na linha do tempo e olhar para todos os eventos que aconteceram na vida daquele paciente dentro de um período de tempo que você determinou. Então, como eu disse, pode ser uma semana, pode ser um ano, podem ser 10 anos, né? Todas aquelas bolinhas lá em cima, né, representam o volume de eventos que existe naquele período, e conforme você vai enrolando e navegando a tela, você consegue mergulhar em todas as passagens e atendimentos que esse paciente teve. Então, se ele passou pelo pronto atendimento, se ele fez uma cirurgia, se ele passou em consulta, se ele ficou internado por um período. Você consegue ver também agendamentos futuros. Então, o objetivo da Patient Journey não é só mostrar o passado, mas também conseguir dar alguma noção de futuro. E aqui a gente tem espaço para pensar em muitas outras coisas quando a gente pensa em protocolos gerenciados, né? E depois você, conforme você vai descendo, você pode criar linhas de cuidado por doença. Então, você consegue olhar tanto os eventos do paciente de forma mais genérica, digamos, holística, ou você pode criar linhas de cuidado específica por doença. Então, eu quero saber todos os eventos relacionados com aquele diagnóstico de câncer, ou todos os eventos relacionados com a DPOC desse paciente. Isso é configurado, né, obviamente. Então, cada hospital vai definir o que faz sentido e o que é mais relevante para a sua realidade. Bom, falamos bastante do panorama, falamos do SWAP, acho que eu não vou me ater muito aqui, só quero destacar, então, lá em cima, né? A gente tem o que a gente chama de Patient Bar, que é aquela barra preta, aquela barra de identificação do paciente. O que a gente adicionou foi logo abaixo da Patient Bar, essa linha do tempo. Aqui ela veio com o padrão dos últimos 15 dias, porque isso fica em linha com as informações que estão no SWAP nesse momento. Mas no momento que o usuário desliza a cortina para baixo, ele tem, então, a autonomia de trabalhar com os filtros, né? E expandir, esgaçar um pouco mais essa linha do tempo. Claro que quanto mais você esgaça o tempo, mais empilhada e condensada fica a informação dentro daquele período, né? Mas ele dá muita flexibilidade para que a gente consiga, pelo menos numa foto, entender, não, essa realmente é a primeira visita, ou não, esse paciente tem inúmeras passagens pela minha instituição ao longo do tempo. Todos os eventos que a gente tem listados aqui, eles têm essa iconografia. Então, você também consegue ver um pouquinho, né, o empilhamento dos eventos. Então, aqui, por exemplo, ela está num protocolo de controle de doença pulmonar obstrutiva crônica. Eu consigo ver que ela fez o exame, que ela fez uma avaliação pulmonar, ela fez o tratamento. Todas essas informações ficam aqui organizadas. Então, para especialidades que têm protocolos muito claros, você consegue ter uma representação muito fiel do que aconteceu. Aqui um outro exemplo, aqui a gente já está mostrando mais registros clínicos, né? Então, a gente teve a visão dos atendimentos, então, das passagens pela instituição, dos agendamentos, das linhas de cuidado e, finalmente, dos registros clínicos, né? Então, eu consegui olhar aqui que, no caso, essa paciente, entre fevereiro e março, teve 4 exames de laboratório registrados no seu prontuário, né? Em abril, ela teve mais 7. E aí, é claro, se o usuário quiser mergulhar, então, no detalhe, na informação, olhar para o resultado, colocar aquilo num gráfico, comparar, ele pode entrar no prontuário, escolher o item do prontuário relativo à informação clínica de interesse e trabalhar no dado e na análise que precisa ser feita. Aqui mais um exemplo, né, de protocolos. Então, a gente tem, por exemplo, o controle de diabetes, que também é muito útil. E aí, falando especificamente dos protocolos de cuidado, eu queria mostrar um pouco essa tela de protocolos gerenciados, que eu não sei se vocês todos conhecem.
Como eu falei, você consegue, por tipo de doença, criar protocolos gerenciados para a sua instituição, onde você vai definir todas as etapas para o cuidado daquela doença, você consegue sequenciar os eventos. Então, um paciente que chega com infarto agudo do miocárdio, você vai fazer uma avaliação, você vai encaminhar para o cateterismo, aí o paciente vai voltar e vai fazer um outro exame, você sequencia esses eventos, isso é configurado. E conforme as etapas do protocolo vão passando, você vai atualizando isso numa linha do tempo. Você consegue dar orientações para o usuário, então ele tem uma ferramenta de suporte à decisão por trás. Entre uma etapa ou outra, o sistema vai guiando e gerenciando, né, ajudando o usuário a gerenciar o cuidado desse paciente. E fica tudo registrado, e isso é automaticamente conectado lá com a Patient Journey, e você consegue plotar isso na linha do tempo. Bom, em resumo, né, o que a gente está falando aqui? O que a gente está trazendo na jornada do paciente do TASI são os eventos que são mais relevantes, né, para aquele paciente ao longo do tempo. A gente consegue colocar aqui os protocolos configuráveis, os protocolos gerenciados que eu acabei de falar. A gente consegue navegar na timeline. A gente tem uma ambição de que essa navegação da timeline não seja só através de filtros, mas que a gente consiga navegar com uma usabilidade melhor, né, na linha do tempo. Claro que isso exige um investimento maior para a gente, é um pouco mais complexo de ser feito, por enquanto a gente tem os filtros. Os eventos são todos automatizados, então, conforme as coisas vão acontecendo, os registros vão acontecendo, a Patient Journey ela é automaticamente atualizada, então não exige que ninguém vá lá colocar a informação ali. E ela é nativamente integrada com algumas funções, né? Especialmente o PEP, a CPOE, o SUEP e o PEPA, que é o nosso prontuário ambulatorial. Então, em todas essas funções, se você habilitar para ver a jornada do paciente, a Patient Journey, a Patient Bar vai passar a aparecer com aquela barrinha preta, você consegue abrir a cortina e ver todos os eventos do paciente. Convido vocês também a passarem ali no stand, olharem uma demonstração com um pouco mais de atenção, tirarem as dúvidas, colocarem a mão, ver como funciona. E tentar. A gente convida vocês a tentarem parametrizar, começar a utilizar nos hospitais de vocês, fazerem os cadastros que são necessários e nos darem os feedbacks se tem sido relevante, se tem trazido resultado, especialmente para os profissionais de saúde. Muito obrigada. Innovation and you. Philips.